Sou o professor Emerson Santo, matéria História, Ensino Fundamental, 8º ano. Aqui nós vamos fazer a leitura e o entendimento da cidadania, civismo sem direitos. Nesta aula nós vamos estudar isso. A introdução fala: a tutela dos negros e indígenas nos grupos sociais, identificando os preconceitos permanentes e seus estereótipos que se perpetua. Vejamos, olha lá. Podemos começar com uma pergunta. Temos esse tipo de preconceito em nossos dias em relação a negros e indígenas sobre desempenhar ou ocupar algumas funções em trabalhos e cargos superiores? Veja bem, aqui nós vamos ver religião como algo que libertaria e prepararia o trabalho escravo, mas, por outro lado, esta era a visão dos escravizadores deste tempo da história. Primeiro ponto, devemos saber mais sobre isso, pois nada começou aqui. Aqui aonde? No Brasil. Contudo, vemos isso em outros países da América. Aqui, vamos ver, começando vejamos, no Brasil. Os escravos eram utilizados tanto em Portugal como em suas possessões ultramarinas desde o século XV. Mas, como nós vamos falar do Brasil, no Brasil observamos uma entrada gradativa de negros a partir de 1550, sobretudo decorrente de dois fatores. Qual? A presença dos jesuítas, que dificultava a ação dos colonos, salteadores que comumente raptavam os indígenas e os reduziam a condição escrava, e o crescimento da indústria açucareira, que demandava um número crescente de trabalhadores. A escravidão dos negros não foi alvo de contestação por parte da Companhia de Jesus. Por quê? Vamos ver. No século XVII, podemos observar, por meio dos escritos do padre Antônio Vieira, que, longe de lamentar a escravidão, veja só, o religioso a encontrar nessa relação de trabalho o milagre. Qual milagre que ele acreditava, meu Deus? Que possibilita a libertação dos negros, identificando a escravidão ao catolicismo, a religião, pois é esta a instituição que possibilitaria a salvação, como se ser escravo levasse à libertação, né? Para Vieira, os escravos dos engenhos são imitadores de Cristo. Isso é uma demagogia. E o seu sofrimento aproximando-os ainda mais de Deus. A fonte é Menezes, 2000, página 93. Ainda tem a visão da maldição do filho de Noé. Qual? O que o pai lançou maldição com o nome Cã, que seria servo dos seus irmãos, isso é, escravo. Mas isso fica para uma próxima aula. Próximo ponto. Com isso, podemos afirmar que dificilmente seriam libertados por aqueles que se diziam defensores desta libertação. Aqui é uma ênfase minha, tá? Vejamos aqui. O próximo é: e os indígenas, por outra parte, como era? Vejamos. Primeiro ponto. Com uma análise do comportamento dos jesuítas do período, iremos nos deparar com os principais problemas do que tange a evangelização dos gentios, ameríndios e, posteriormente, com os confrontos entre colonos jesuítas em torno da escravidão dos indígenas, pois eles estavam em suas terras, no seu habitat natural. Segundo ponto, conhecendo a sua localização, suas terras e não querendo se submeter aos colonos e jesuítas, forçavam e não demonstrar que poderiam aprender os seus costumes e suas crenças religiosas e sua língua, pois com isso poderiam ser domados como animais, escravizados com a sua mão de obra e ajudar a arrancar as suas riquezas da terra. Veja bem, ao contrário dos negros, que eram ajudados pelos seus irmãos negros, que ajudavam os seus patronos a escravizar e ainda não conheciam o seu espaço geográfico de localização, com isso não poderiam fugir dos seus senhores, porque não conheciam o espaço onde estava. Mesmo com tudo isso, no próximo ponto, vemos os indígenas da América do Norte serem dizimados pela força do ódio. É apenas um exemplo. Eles, conhecendo onde morava, ainda eram executados por não querer servir. Aqui o próximo ponto e finalização, nós vemos aqui a liberdade e a libertação. É uma coisa que é de outro mundo. Primeiro ponto, os africanos nascidos e seus descendentes, a partir da diáspora do Novo Mundo, que é as Américas, incluindo o Brasil, eram seres humanos dotados de personalidade,
desejos, ímpetos e valores. Eram também seres contraditórios dentro da sua humanidade. Tinham seus interesses, seu olhar sobre si mesmo e sobre os outros, a sua coisa pessoal. Tinham as suas experiências de vida, muitas vezes vinham de sociedades não igualitárias, quer dizer, de iguais. Na África, onde nasciam, aqui em plena escravidão. Nascer aqui e ser escravo e vindo de lá. Imagina só. Não há como uniformizar atitudes, pegar um uniforme e colocar numa pessoa e falar, agora você mudou. É impossível isso. Não há como uniformizar atitudes, condutas e posturas. E idealizar-se um negro sempre ao lado da justiça e da solidariedade. Isso aí não se veste, isso aí se aprende. O que se pode e se deve ressaltar são os exemplos desses valores humanos presentes em muitos e, durante tanto tempo, injustamente negados e tornados invisíveis pela sociedade dominante. Com respaldo e conhecimento de Souza, 2014, página 12, continuamos no quarto ponto. Com o olhar finalizador do conteúdo, vemos até hoje esses dois grupos de pós-colônios, que os indígenas lutam pelas suas terras e vidas e de suas famílias, enquanto os negros nascidos aqui e vindos da África, seus descendentes e os parentes nessa mistura, na miscigenação dos povos brasileiros, vivem lutando para sobreviver e ocupar o seu espaço no lugar onde vive e escolhem viver. Aí está uma explicação que você tenha gostado, e aqui tem uma grande explicação sobre indígenas e negros dentro de uma escravidão. Tá certo? Aqui é esta aula.